E como é que tu entrou nesse mercado? Então, eu não sou do setor, né? Foi estudando para uma pós-graduação na área de perícias de engenharia que eu percebi um potencial mercado. Quando eu estudei o potencial contaminante dos 3 processos, né? Sepultar, ou colocar num cemitério vertical, ou cremar, e aí que eu descobri que cremar era mais sustentável, eu percebi que a gente tinha muito para crescer nesse mercado, nós temos muito pouco crematório no Brasil, e percebi que o serviço aqui deixava muito a desejar com relação ao que a gente vê na Europa ou nos Estados Unidos, né? Eu morei... O quão ruim era o quão ruim não, mas o que tipo de defeitos tem o serviço tradicional no Brasil? Primeiro que não é uma cerimônia, né? É um velório. Então, cadê você? A família tem que cuidar de quase tudo sozinha. Se você opta hoje, por exemplo, por fazer um serviço no setor funerário público, você tem que fazer tudo sozinho. Você chama lá, você tem que ir lá na funerária, especificamente, ou no Araçá, ou diretamente no Maria Paula. Você tem que contratar, você tem que ficar lá na fila, você tem que cuidar de toda a parte burocrática. Enquanto tá com uma dor latente na alma, né? Teve uma família essa semana que eu estava escutando no rádio, na Jovem Pan, que elas ficaram esperando 6 horas o corpo ser recolhido no IML, gente. 6 horas? E eles ficaram lá, sentadinhos lá no IML, esperando. Não, por exemplo. Quem que tem que ficar lá? A minha equipe tem que ficar lá. Quando estiver perto da hora de ser liberado, vai ligar para a família ficar lá 15 minutos e ir embora. Entendi. Entendeu? Não, você tem que fazer. E você fica o dia inteiro correndo atrás de um monte de papelada para poder fazer a cerimônia no fim do dia. Né? Ou sepultar, ou seja lá o que for. Então, você ouve muitos casos das pessoas reclamando muito sobre isso. Eu mesma perdi minha mãe ano passado, enquanto eu estava construindo, e eu passei por cada uma. E eu não contratei o público, eu chamei um particular. Que tipo de coisa tu passou? Bom, primeiro que eu tive que... A gente tem que fazer o reconhecimento do corpo. É obrigado a ter um familiar, ok. 2h30 da manhã estava eu no hospital para fazer o reconhecimento. O reconhecimento foi bizarro. Eu não acho justo que as pessoas tenham que ver seu familiar num saco preto, abrir e ver, porque você amarra os pulsos, você amarra o pé. É um processo normal, porque como o corpo enrijece, para que você não tenha problemas depois para colocar na urna ou vestir, você tem que atar. Mas você ver isso, sabe? Tem que ver minha mãe de boca aberta, toda amarrada num saco preto, não, isso não é modo de fazer. Então, por exemplo, a minha equipe sempre entra antes no morgue, põe um lençolzinho branco, fecha a boquinha, fecha os olhos se estiver aberto, para quando a família entrar, só desdobra o lençol, mostra só o rosto, tudo fechadinho, bonitinho, não é mais humano. Então, eu já tive... Olha, essa é uma cena que eu não vou esquecer nunca na minha vida, tá? Foi horrorosa. Fora que o lugar parecia uma área de descarte, assim. Eu falei, não é possível. Eu acabei de sair de uma recepção incrível, mármore no piso. Que lugar é esse? É o depósito? Então já começa por aí. Aí eu tive que, mesmo estando acompanhada do agente funerário, eu tive que ficar mais de 1 hora sentada num cartório para poder fazer a documentação. Voltei para casa exausta, às 4h30 da manhã. Aí fomos para o local que eu escolhi, né, com muita natureza, um jardim incrível. E eles erraram tudo. Eles me mandaram um texto para ler, para o cerimonialista ler, assim, um texto horroroso, que eu falei, nossa. Por isso que eu fiz questão de escolher 10 textos incríveis para serem lidos lá no nosso espaço. Esqueceram de pôr a foto da minha mãe no telão. O cerimonialista, nossa, coitado. Ele, assim, não nasceu para aquilo definitivamente. O elevador que trouxe a urna da minha mãe era muito grande. Então, meu pai quis dar um beijo na minha mãe, na testa dela, antes do elevador descer e finalizar a cerimônia. Ele não conseguia, não alcançava, aí para tudo, puxa a urna, vai lá para o meu pai poder se despedir. Olha, pedi para fazer um arranjo dentro da urna, né? Falar, eu quero essas flores. Não tem. Bom, então tá bom. Então eu vou comprar alguma coisa, vocês arrumam. Então arruma sim. Tá bom? Tá bom. Quando eu chego na sala do velório, tá totalmente diferente do que eu pedi. Falei, não, justamente o que eu pedi para não fazer foi o que o cara fez. Então, meu irmão na época falou assim, ó, tá vendo? Pra gente aprender. Tudo que não deve ser feito, tudo que não pode acontecer com uma família num momento como esse.
Mas na tua opinião, o porquê que no Brasil se lida assim com a morte? Desse jeito? Parece que é pouco caso, mas ao mesmo tempo também parece que a gente se importa muito, a gente sofre mais com a morte do que outras culturas. Bom, nós somos os latinos, né? A gente é cheio de emoção por natureza. Mas eu acho que é despreparo. Não é que eles não se importem. É assim, ó. Sabe aquela coisa do costume? Mas sempre foi assim que fez, por que nós vamos mudar? Quando eu cheguei com essa proposta, eu cheguei incomodando o mercado funerário. Porque eu tô fazendo tudo aquilo que quase nenhuma empresa faz. Então, incomoda. Mas a gente, sabe, a gente sempre fez assim. Mas sempre foi assim. Bota lá, tá bom. E a gente tá tão acostumado a ir velório que é daquele jeito, que a gente nem pensa que pode ser diferente. Eu li numa entrevista que tu morou na Espanha, né? E lá tu percebeu que eles lidam diferente com a morte. Ah, né? Lá eles têm inclusive o costume, a família aperta o botão e enxerga a urna indo para dentro do forno crematório. Acho que aqui nós não estamos muito preparados para isso ainda, eu acho. Tá? Eu acho meio impactante. Para o povo brasileiro é muito, muito impactante. Mas eles lidam de uma forma bem diferente. E olha só que coisa que eu aprendi lá na Espanha, né? O mercado funerário fazia uma pesquisa de satisfação uma semana depois. Olha, o senhor foi bem atendido, né? Gostaria... Não, tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. E aí eles perceberam que tinha alguma coisa errada. Mas peraí, toda vez que a gente pergunta, tá tudo ótimo. Depois tá todo mundo reclamando do setor funerário, que é uma droga, que é mal atendido. Aí eles resolveram fazer o seguinte: vamos dar 1 mês e meio para fazer a pesquisa, não uma semana. Porque em uma semana você tá fora do ar ainda. Sim. Então você não tá nem lembrando direito o que aconteceu, você ainda tá processando. 1 mês e meio depois, você cai em si. E foi o caso dessa pessoa que eu te falei, que 1 mês e meio depois me escreveu: olha, obrigado. Quando eles foram fazer a pesquisa 1 mês e meio depois, aí o pessoal desceu a lenha. Porque vocês fizeram isso, porque eu não gostei daquilo, isso aqui eu não achei legal. Aí eles começaram a ter um feedback real. Então o mercado funerário na Espanha começou a se mexer para melhorar os seus serviços. Mas perceberam que não podia fazer uma pesquisa logo na sequência. Tem que dar um tempo para as famílias processarem. Então essa preocupação em saber com o que vocês acharam e melhorar, eu acho que é isso que está faltando. Muita gente não quer trabalhar no setor funerário por uma questão de preconceito, né? Eu mesma tinha amigos meus que estavam desempregados. A esposa falou assim: Dri, você está procurando alguém para trabalhar? Eu falei: tô procurando uma pessoa para vir trabalhar aqui com a gente. Puxa, meu marido está desempregado, posso falar com ele? Eu falei: por favor. Ele nem me ligou. Ela: não, trabalhar com isso não. Então, quem que vai trabalhar com isso? O salário não é ruim, porque o fixo é baixinho, mas tem comissão. Então, se você for ver, o salário não é nada ruim no setor funerário. Mas por ter essa dificuldade de encontrar pessoas que não vão chorar, não vão ficar mal, vão lidar com aquilo de uma forma tranquila, não sobra muita mão de obra qualificada.